Seja muito bem-vindo a mais uma temporada do Código Aberto, seu resumo semanal da lição de jovens. E você já percebeu que esse trimestre, nós temos lição nova sobre parábolas. Gente, o tema está incrível. Se eu fosse você, eu não perdia nenhum episódio. Mas você também já notou que nós estamos de cenário novo. Olha como é que ficou legal o cenário do Código Aberto para essa temporada. Ficou mais bonito, né? Confessa aí, ficou legal demais. E eu tenho certeza que durante essa temporada a gente vai aprender muita coisa legal aqui nesse cenário bacana, e é para edificar a sua vida através do estudo da lição. Gente, esse trimestre tem outras novidades também. A gente vai ter uma edição diferente mostrando os dias da semana para ficar mais fácil para você me acompanhar aqui no resumo da lição. Então, se eu fosse você, eu não perdia tempo, já pegava esse link, mandava para a galera, porque a lição já vai começar com tudo. Olha só que legal, você viu que até a vinheta é nova nessa temporada, hein? E aí, você gostou? Legal demais, né? Mas vamos para o estudo da lição dessa semana, a lição número 1, Criando Raízes. A lição desse trimestre nós vamos estudar sobre as parábolas de Jesus e trazer ensinamentos bem legais. E aí, você está preparado, hein? A primeira parábola que nós vamos estudar é do semeador. E aí, na sua opinião, qual que é a mensagem central dessa parábola contada por Jesus, hein? E que estratégia você viu Satanás usar de maneira mais eficaz para sufocar a palavra de Deus na sua vida? E como que a gente pode lutar contra essas estratégias? A lição vai trazer esses ensinamentos. O que faz diferença, gente? A semente ou o solo? E como que a gente pode se tornar semeador ou um semeador bem-sucedido na pregação do Evangelho? Na parte de domingo, o autor da lição compartilhou uma história incrível sobre a sua primeira viagem missionária para a África Oriental. No meio do nada, gente, numa noite escura, um grito ecoou: "Fomos roubados!" Todo o equipamento deles foi levado, incluindo o notebook, o projetor e até mesmo as bíblias e as anotações do sermão. A vontade de desistir era grande, mas algo dentro deles o impelia a continuar. Eles chegaram no local da pregação sem recursos tecnológicos. Como é que eu vou apresentar o Evangelho sem essas ferramentas? Ele pensou. Alguém então entregou uma pequena Bíblia de bolso e lembrou ele do desafio de Davi contra Golias. Como Davi venceu Golias usando apenas umas pedrinhas. Aquilo foi suficiente para que eles sentissem que era hora de confiar em Deus como nunca, se preparando para pregar com aquilo que tinham em mãos, usando apenas a Bíblia. Afinal de contas, o mais importante eles tinham em mãos. E é claro, o poder do Espírito Santo. As noites se passaram e pela graça de Deus, muitas pessoas entregaram o coração a Jesus e decidiram ser batizadas. Foi uma lição poderosa sobre o poder da palavra de Deus e sobre como confiar plenamente no Senhor. O autor da lição lembrou também, na parte de domingo, de uma promessa maravilhosa do Senhor. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia e ela atingirá o propósito pela qual ela foi enviada. Essa promessa, gente, se tornou muito real naquele momento para aquele grupo. E nessa semana, nós vamos mergulhar na parábola do agricultor ou do semeador que saiu para semear. Vamos descobrir como diferentes pessoas reagem à palavra de Deus e como ela pode transformar as nossas vidas. A gente vai aprender junto como ser mais receptivo com os ensinos de Jesus e deixar que a sua palavra faça morada no nosso coração. Aí a lição continua avançando e na parte de segunda, mais do que uma história, imagine a cena. Jesus observava atentamente a multidão que se reunia para ouvi-lo. Os sacerdotes e camponeses, jovens, idosos, comerciantes, todo mundo estava ali, ansioso para escutar aquele jovem rabino. E para falar melhor para todo mundo, Jesus subiu em um barco e pediu para que seus discípulos remassem um pouco longe da costa, para todo mundo ouvir com mais clareza. Jesus adorava usar essas cenas do cotidiano para ensinar lições profundas. Naquele dia, gente, ele falou sobre um homem espalhando sementes no campo, algo que todo mundo ali conhecia bem. Eles sabiam que uma semente precisava cair em solo fértil para crescer e dar frutos, mas o que muitos talvez não perceberam é que as palavras de Jesus eram como as sementes, caindo em diferentes solos nos corações das pessoas naquele dia. Mal sabiam que eles também eram um solo que estavam recebendo a semente da palavra de Deus. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus sobre a parábola e Jesus explicou:
A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Vamos lá, gente, essas palavras parecem estranhas, mas Jesus estava citando o Antigo Testamento. Deus havia dito a Isaías que o povo rejeitaria a mensagem dele, e dessa mesma forma, Jesus estava preparando os discípulos para o fato de que nem todos aceitariam suas palavras. A maioria daquela multidão ouviu a parábola, mas não entendeu o verdadeiro significado. E hoje Deus nos convida a entender e viver sua palavra. Quando nós lemos a Bíblia, devemos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a aplicar seus ensinamentos de maneira que isso possa edificar a nossa vida. Meditando nas Escrituras e buscando orientação divina, nós permitimos que a semente da palavra de Deus crie raiz aqui dentro, gente, e dê fruto em nosso coração. As parábolas de Jesus têm o poder de transformar todos que recebem e valorizam a palavra de Deus. Aí a gente vai avançando na lição e a gente percebe aqui que na parte de terça-feira o tema é cultivando o seu próprio solo. A gente volta para a parábola e vê que Jesus nos ensina sobre 3 tipos de solo onde a semente não cresce e não dá fruto. Primeiro, a gente tem a semente que cai na beira do caminho. Ela não cria nenhuma raiz, ela quica no chão duro e é levada pelos pássaros. Isso representa as pessoas que ouvem a mensagem, mas não internalizam, sabe? Elas não conseguem se concentrar e rapidamente esquecem o que ouviram. Você já leu a Bíblia e percebeu que seus pensamentos estavam em outro lugar? Pois é, todos nós passamos por isso às vezes. A história continua e depois nós temos a semente que cai em solo pedregoso. Ela brota, mas não consegue criar raiz e quando surge a oposição, ela murcha e morre. É como o personagem flexível do livro O Peregrino, que desiste na primeira dificuldade. Muitas pessoas começam a seguir a palavra de Deus, mas desistem quando percebem o custo de obedecer ao Senhor. E aí, por último, nós temos a semente que cai entre os espinhos. Ela desenvolve raízes, mas é sufocada pelas preocupações do mundo. Isso não acontece de uma vez, mas lentamente, à medida que perdemos o amor por Deus e nos apegamos às coisas materiais. É assim que acontece. E é triste ver que pessoas que tinham fé profunda se afastaram de Deus gradualmente. Talvez até você conheça alguém assim. Para evitar essas armadilhas, nós precisamos cultivar nossos corações e garantir que somos um bom solo. Assim como o solo fértil precisa de nutrientes equilibrados, nós também precisamos cuidar do nosso ambiente espiritual. Escolhermos nossos amigos, interesses e valores. É assim que a gente cultiva um bom solo. E é assim que nós decidimos quais princípios guiarão as nossas vidas. Então, que decisões você pode tomar hoje para que a palavra de Deus produza frutos em sua vida, hein? É para a gente pensar e agir. E o nosso estudo vai avançando e a gente chega na parte de quinta-feira, tornando-se um semeador. Jesus nos diz que suas palavras são espírito e são vida. Na parábola do semeador, ele compara suas palavras às sementes. Já vimos que é crucial ter um bom solo para que a semente cresça, mas também precisamos acreditar que a semente é boa. As palavras de Jesus são essas sementes e a Bíblia, gente, inteira testemunha sobre ele. O apóstolo Paulo falou sobre como os cristãos de Tessalônica receberam a palavra de Deus. Eles a acolheram não como palavras humanas, mas como a verdadeira palavra de Deus que atuou eficazmente neles. E aí Paulo viu os frutos na vida dos cristãos porque a boa semente caiu em boa terra. É assim que acontece, quando a boa semente cai em boa terra, a gente consegue gerar frutos. Paulo e Silas tiveram uma experiência incrível em Tessalônica, mas quando chegaram a Beré foi ainda melhor. Os bereanos eram mais nobres porque receberam a palavra com avidez e examinaram as Escrituras todos os dias para ver se o que eles estavam ouvindo era verdade. Isso mostra, gente, a importância de estudar a Bíblia por nós mesmos, não apenas depender de pregadores ou professores. Assim a gente tem um contato direto com Jesus, o centro da Bíblia. Claro que os ensinos dos mais experientes nos ajudam, mas isso não pode limitar nem impedir que você estude a Bíblia sozinho. Jesus nos convida a espalhar suas palavras, nos tornando semeadores equipados com a boa semente, que é a palavra de Deus. No livro de Atos, vemos Filipe pregando a palavra em Samaria e anunciando Cristo ao povo. Pregar a palavra, gente, é pregar a Cristo, é pregar a Jesus. E é um privilégio enorme compartilhar as palavras de Jesus e ver pessoas aceitando o Evangelho. Então, por que Jesus quer que a gente participe da proclamação do Evangelho? É porque Ele deseja que nós experimentemos a alegria de ver vidas transformadas pela sua palavra. É uma missão incrível que Ele nos deu. Vamos refletir sobre
isso e nos preparar para sermos bons semeadores, hein, galera? E aí, você chegou até o final aqui do nosso resumo, hein? Tá de parabéns! E esse resumo é para te dar um panorama geral do que se trata a lição dessa semana e certamente vai te ajudar quando você estiver estudando no próximo sábado, lá na classe da Escola Sabatina. Mas posso te pedir mais uma coisa? Ou melhor, duas? Primeiro, compartilhe esse vídeo com a galera da classe. E a segunda é, comenta aqui embaixo qual foi a principal lição que você tirou do estudo dessa semana. Eu gosto de chamar isso de o ponto alto. Qual foi para você o ponto alto da lição? Seu comentário pode ajudar outras pessoas que estão estudando a lição aqui com a gente. Combinado? Conto contigo, que Deus te abençoe e até a semana que vem.